Obrigada, Boris. Falta você, Alexandre Borges, sobre esse mesmo assunto, apoio de governadores agora ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo aquilo ficou para trás? Não ficou. Na verdade, a gente está vendo uma questão de princípios que é muito importante, é mais até do que a eleição, que é a ideia da descentralização do poder no país. A gente tem um país muito grande, mas que centraliza muito poder em Brasília. Então a gente viu na época da Covid, por exemplo, quando o governo federal enfiou o pé pelas mãos, atrasou compra de vacina, fez uma série de medidas absolutamente execráveis, mostradas com muita propriedade na CPI da Covid, e os governadores e prefeitos que são responsáveis ali pela saúde da população local, eles tiveram que entrar na justiça e ter os seus direitos garantidos pela Suprema Corte, pelo Judiciário, para poder fazer um mínimo de medidas sanitárias num país que teve 700 mil mortes pela Covid, mas sem isso talvez tivesse tido 2, 3 milhões de mortes. Seria uma carnificina ainda maior do que houve. Quando o governo federal faz caridade com o chapéu alheio e corta o SMS, diminui o SMS dos governos estaduais, ele está querendo o quê? Sufocar as finanças dos estados para que os estados venham com o Pires na mão pedir dinheiro, fazer fila e se ajoelhar para o governo para pedir dinheiro. Isso é uma visão de mundo, né? O Getúlio Vargas fez isso em 37 no Estado Novo. Ele acabou com os estados, mandou tocar fogo nas bandeiras dos estados e centralizou tudo nesse chamado Estado Novo, que foi o estado mais ditatorial e podemos dizer até fascista da história do Brasil, que começou ali em 37 e foi até 45. Você tem uma visão oposta a isso, que é o princípio da subsidiariedade, que é o princípio do poder local, que é o município, a localidade, todas as decisões que possam ser tomadas na localidade são preferíveis às soluções tomadas e as decisões tomadas à distância num poder absoluto, longínquo, centralizado, que está, inclusive, na doutrina social da igreja, na DSI. Para quem está me acompanhando, que for cristão e que quiser ter uma ideia de qual é o ensino da igreja em relação a isso, a igreja apoia que o poder seja local. E isso tem um nome, subsidiariedade. Eu errei 2 vezes, subsidiariedade. Enfim, então quem quiser depois vai no Google, dá uma olhadinha e entende o que é isso. Então a visão do poder centralizado é uma versão oposta ao que ensina a igreja. Isso até vale aí como um norte moral para quem quiser em relação a essa questão específica. O que acontece a gente viu na Covid e a gente está vendo agora, a discussão quanto que o poder central do país, na mão da presidência da República, seja quem for, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, qual é o poder que ele concentra. E se os governadores de estado e os prefeitos são apenas carimbadores e estão ali apenas para aplicar decisões do governo federal, ou se eles têm autonomia pela autoridade dada pelo eleitor para eles, que conhecem a realidade local, que estão mais próximos do eleitor, eles possam decidir. É isso que nós vamos ver e, na minha visão, a ideia de quanto mais descentralizado o poder, melhor.